Boa noite, vamos estar aqui transmitindo uma live que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou estar aqui fazendo uma oração para que o Senhor possa abençoar vocês grandemente. Deus tremendo e santo, em tua presença, nos coloca agora nesta noite. E peço que o Senhor venha dar direção, que o Senhor venha dar proteção para cada vida que se encontra do outro lado agora neste momento. Pai, que venha abençoar, venha cair por terra toda obra contrária, toda força contrária, toda palavra contrária e negativa contra essas pessoas. Eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo. Que venha ser abençoada em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu vou estar aqui fazendo uma leitura da palavra do Senhor. E logo após eu vou estar aqui fazendo uma palavra abençoada. Eu vou estar aqui trazendo um louvor, igual o Senhor colocou no meu coração. Que se encontra no livro, vou estar aqui lendo a palavra que se encontra no livro de Jonas. Jonas primeiro, depois vou estar lendo Jonas 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia no profundo sono. Aqui eu vou ler o 2. Primeiro, e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse-lhe: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que Jonas era um profeta, chamado, escolhido por Deus e honrado por Deus. E num certo dia, Deus pega e chama Jonas e fala com ele: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega ali. Prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E a palavra do Senhor fala que Jonas, ele se levanta e sai. Mas em vez dele fazer e obedecer à voz e ao mandado do Senhor, de ir para Nínive, pregar a palavra lá em Nínive, a palavra do Senhor fala que Jonas, ele compra uma passagem, entra no navio, pega ali a sua embarcação e foge para Tarsis. Ele tentou fugir da presença do Senhor, achando que ali ele se esconderia de Deus e que ele ia se dar bem, desobedecendo ali a voz do Senhor. Mas nós podemos ver aqui que Jonas, ele tinha um grande motivo de ter fugido daquela cidade de Nínive. Porque Jonas conhecia aquela cidade e conhecia o povo que ali habitava, que o povo que ali morava. A palavra do Senhor fala que aquela cidade era uma cidade muito grande. Era uma cidade muito grande. E Deus ia destruir aquela cidade. Por quê? Porque a malícia, o pecado daquele povo chegou até as narinas de Deus. E Deus estava irado com aquele povo, com aquela cidade. Por isso Deus mandava que Jonas fosse pregar contra aquela cidade. Por quê? Porque aquela cidade era uma cidade da Síria. E era uma cidade muito grande. Nínive corresponde, hoje em dia, ao Iraque, a Turquia e a Síria. E o povo daquela cidade era um povo muito idólatra. Eles não criam em Deus. Eles não criam no Deus que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Eles não criam. Eles não criam que Deus existia. Então, eles não tinham
Deus no coração, não tinha o temor de Deus no coração, não tinha amor nos seus corações. E a palavra do Senhor fala que aquele povo era um povo muito mau, um povo brutal. Sabe, desde naquela antiguidade, o povo daquela antiguidade sabia que aquele povo era um povo muito mau. A palavra do Senhor fala que eles pegavam as pessoas, suas vítimas, executava elas, escortejava elas e colocava em praça pública, sabe? Colocava em praça pública para que o povo ali visse e se vangloriava daquilo, sabe? Se vangloriava daquilo que estava ali acontecendo, entendeu? Estava ali em praça pública. Então a palavra do Senhor fala que além de eles fazer isso, escortejar as pessoas, e era um costume, naquelas práticas, eles também faziam tortura. Ele torturava as pessoas, as que estavam presas. Ele furava os olhos das pessoas e arrancava a orelha, o nariz daquelas pessoas, de tão mal que aquele povo era. Eles eram um povo muito mau, o povo ali da cidade de Nínive. E a palavra do Senhor fala que aquela cidade era uma cidade muito grande. E esse povo não temia o Senhor. Aí por isso, Jonas, por ver a maldade desse povo, ele não queria que esse povo fosse salvo da mão do Senhor, porque a ira de Deus estava tão grande, porque ele manda Jonas ir até Nínive pregar, para que aquele povo se convertesse daqueles mau caminhos. Porque se eles não se convertessem, Deus ia destruir aquela cidade. Por isso Jonas pega e foge. Jonas não quis ir pregar, porque ele sabia que aquele povo era um povo muito mau. A maldade daquele povo era muito grande. Então a palavra do Senhor fala que Jonas entra dentro do navio, fugindo ali para Tarsis. E como nós podemos ver, o navio é um meio de transporte muito grande. E a palavra do Senhor fala que ele entra dentro da polpa, lá no fundo do navio, e deita e dorme. E o navio começa a navegar ali para o mar afora. Mas quando chega lá bem no meio do mar, se levanta uma grande tempestade, um grande temporal no meio daquele mar. E aquele povo que estava ali dentro daquele navio começaram a perecer, ficaram todos desesperados. E cada um começaram a clamar ali para o seu Deus, querendo saber o que estava acontecendo. Eles vão lá e chamam Jonas e acorda ele. Levanta e clama ao teu Deus. Quem sabe ele se levanta e nos livra desse mal. E a palavra do Senhor fala que Jonas, ele se levanta e chega até onde aquele povo estava. E eles lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E eles pegam e ficam bravos com Jonas. Por quê? Por que você fez isso? De onde que você é? Pergunta para Jonas, de que terra você é? Quem é você? Por que não sobreveio essa grande tempestade? Jonas pega e fala para aquele povo, eu sou hebreu. Eu sou hebreu e sirvo ao Senhor. E temo ao Deus que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Então nós podemos ver ali Jonas tentando fugir do propósito de Deus em grande desobediência. A palavra qual o Senhor Deus tinha dado para ele, determinada para ele ir até a grande cidade de Nínive e pregar contra aquela cidade, para que aquele povo mau se convertesse. Como eu falei aqui, o povo de Nínive era um povo muito mau, que eles matavam as pessoas, eles não tinham misericórdia. Eles esquartejavam as pessoas e colocavam ali em praça pública, para que todos pudessem ver, era como se fosse um troféu. E aquelas pessoas que estavam presas ali, aprisionadas, eles furavam os olhos das pessoas, arrancavam o nariz, a orelha. Então esse povo, eles não tinha misericórdia. Eles não criam em Deus, eles não temiam a Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, queria livrar esse povo desse mal, queria que eles se convertessem do mau caminho no qual eles estavam. E manda que Jonas fosse ali, até aquela cidade, pregar contra ela. Pregar, falar que Deus, se eles não se convertessem daquele mal, Deus ia destruir aquela cidade.
E a palavra do Senhor fala que Jonas, como eu falei aqui, ele entrou dentro daquele barco, do navio. O navio começa a navegar, veio aquela grande tempestade. Eles deram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E aqueles homens eles começaram a tentar aliviar a carga daquele navio para que o navio não se afundasse. Agora nós podemos ver que o navio é muito grande. Então ele é muito alto. Não é fácil as ondas, as águas entrar dentro daquele navio. Mas a palavra do Senhor fala que veio uma grande tempestade. Então nós podemos ver que o vendaval que estava ali era muito grande. É uma tempestade que estava naquele lugar, era muito grande, a ponto de encher o navio de água. As ondas devem estar subindo muito alto. O que acontece? E eles perguntam para Jonas, o que façamos nós para que essa tempestade se acalme? E Jonas fala, me lance ao mar, para que essa tempestade se acalme. E assim eles fizeram, lançaram Jonas ao mar. E na Megassur e Andefai, na mesma hora, a tempestade cessou, o mar se acalmou. Por quê? Por causa dele, o vendaval veio, a tempestade veio. Por causa de uma pessoa, muitos ali estavam perecendo. Eles estavam correndo risco de vida por causa de Jonas, por causa da desobediência dele a Deus. Então nós podemos ver aqui que quando nós começamos a andar por caminhos tortuosos, sair do propósito qual Deus nos colocou, do caminho certo, do caminho correto, qual Deus nos quer, não só nós perecemos, mas sim aqueles que estão ao nosso redor também começam a perecer. Então nós podemos ver aqui que aquela viagem de Jonas já começou errada. Ele começou a ir para o caminho torto. Deus manda ele ir para um lado, ele vai para o outro. Às vezes a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ministrada, Deus quer alertar nós. Deus às vezes está dando um chacoalhão em nós, para que nós entramos no propósito qual Ele quer abrir os nossos olhos. E muitas vezes a gente acha que é difícil servir a Deus, é difícil adorar a Deus na prova, na luta. E às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito é bem mais fácil. Assim aconteceu com Jonas. Jonas, ele achou que fugia da presença de Deus. Mas ninguém foge da presença de Deus. Da mão de Deus ninguém escapa. A palavra do Senhor fala aqui, quando eles lançaram Jonas em meio ao mar, a palavra de Deus fala que um grande peixe engole Jonas. Aí veio o castigo, por causa da desobediência de Jonas, ele começou a perecer. A palavra do Senhor fala que um grande peixe pega e engole Jonas. A palavra do Senhor não fala qual era esse peixe. Tem umas pessoas que falam que é a baleia, mas aqui na palavra do Senhor não fala, não cita. Então aquele grande peixe engole Jonas. E a palavra do Senhor fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Ali ele ficou ali sofrendo. Aquele cheiro ruim, em meio às algas, aqueles alimentos petrificados, né, que já estava podre, em decomposição ali dentro daquela baleia, e Jonas ficou ali no meio daquilo ali. Por que ele ficou 3 dias? Porque ele deve ter gastado 3 dias para ele se arrepender do mal que ele fez, de ter fugido do propósito qual Deus o colocou, do chamado qual Deus tinha para ele. E aí a palavra do Senhor fala que Jonas, ele começa a orar ao Senhor ali dentro do ventre do peixe. A palavra do Senhor fala que Jonas, ali ele começa a se arrepender e pedir ali ao Senhor a misericórdia, o perdão para Deus. Aí ele fala que ele desceu até as profundezas do abismo. Ele estava vendo a morte dele ali, é como se ele estivesse indo ali a morrer, sabe, o inferno, ele morrer. Ele sentia como se ele estivesse indo para o inferno, morrendo ali. E ali ele começa a clamar a Deus. Lembra, Senhor, quando eu era fiel a Ti, quando eu era obediente, que isso, que aquilo. Ele falava ali com Deus. Mas comente quando Jó se arrepende e volta a Deus,
palavra do Senhor fala que aquele grande peixe vomita Jonas. Deus faz que aquele grande peixe nade e leve Jonas até a praia onde se encontrava a cidade de Nínive, aonde a cidade que Deus queria que ele fosse ali pregar. Então, olha para você ver. Ele viajou dentro do grande peixe, ele estava viajando dentro de um navio para fugir da presença de Deus. Como ninguém consegue fugir diante da presença de Deus, porque Deus vê, nosso Deus é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, me contemplando, está aí com você. Ele está 24 horas aqui comigo, 24 horas aí com você. Ele está em todo mundo, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é um poder, o poder de Deus, ele é sobrenatural, que não se compara. Então ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então neste momento agora Jonas viaja dentro do peixe. E esse peixe leva Jonas até o destino, aonde Deus queria que ele fosse. Então quem consegue fugir de diante daquilo que Deus tem para nós? Ninguém. Aí que nós tentamos escapar do propósito, fugir de Deus, ninguém consegue fugir de Deus. A palavra de Deus fala que se nós descer o abismo, Deus está lá. Se nós subir as alturas, Deus está lá. Então, para todo lugar que nós fomos, Deus está. A palavra do Senhor fala que Jonas, ele sai das entranhas daquele peixe. Penso eu que ele deve ter ficado um tempo ali, né, na beira da praia. Ele deve ter se banhado, porque deve ter ficado com um cheiro muito ruim, né? Porque aquelas coisas que o peixe tinha comido, certo? Deve estar com decomposição. Você entendeu? Então a palavra do Senhor fala que, eu penso assim comigo, que Jonas deve ter tomado ali um banho. Tomado ali um banho, primeiro, se refrescado um pouco, né? Deve ter aquele mau cheiro. Pensa um peixe podre, como que fede. Imagina a situação que esse homem ficou. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. E a palavra do Senhor fala que Jonas, ele começa, quando ele se levanta dali, começa a caminhar pela cidade de Nínive. A palavra do Senhor fala que ele anda 3 dias e 3 noites gritando. Porque se eles não se convertessem da maldade das suas ações, igual eles estavam fazendo, Deus ia destruir aquela cidade. Não ia sobrar um sequer. Não só gente, como animal. Não ia sobrar nada. Porque, como eu falei, a maldade daquele povo, como eu falei, eles eram tão mal que eles matavam as pessoas, esquartejavam e colocavam em praça pública, para todo mundo ver, como se fosse um troféu. E aquelas pessoas que estavam presas, eles não tinham misericórdia. O que eles faziam? Ele furava os olhos das pessoas, arrancava a orelha, nariz. Então, eles não tinham misericórdia. Por quê? Porque eles não tinham Deus no coração. Então, por isso, mas Deus ele tinha misericórdia. Se eles se arrependessem, Deus livraria eles, povo, desse mal. Por isso que Jonas não queria que esse povo se convertesse, porque ele sabia que eles eram um povo muito mau. E ele queria que Deus destruísse aquele povo. E Deus castigou Jonas por causa disso. Mas a palavra do Senhor fala que Jonas começa a pregar 3 dias e 3 noites. E a palavra do Senhor fala que conforme o lugar que ele ia passar, que ele passava, aquele povo começava a se converter, começava a temer a Deus. Aí eles começaram a se vestir de saco e sentar na cinza e começaram a jejuar. A palavra do Senhor fala que eles colocaram até os animais para jejuar, amarraram um saco na boca dos animais, não deixaram nem os animais comerem. Então, quando eles ouviram a palavra de Deus, o temor de Gassúria, o temor de Deus entrou no coração daquele povo e eles mudaram o comportamento deles. Aquele mal que estava dentro deles, eles jogaram para fora. Eles pararam de matar as pessoas, pararam de praticar o mal. Eles se converteram dos seus maus caminhos. Houve uma mudança, houve uma transformação na vida daquele povo.
conforme a palavra, e da mesma forma a palavra de Deus, ela tem que fazer efeito na nossa vida. Quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus, tem que haver uma transformação, tem que haver uma libertação. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tudo se faz novo. Então, quando eles ouviram a palavra de Deus, houve uma transformação. Aquilo que eles faziam antes, as práticas más, eles pararam de fazer, de praticar. E na nossa vida hoje tem que ser do mesmo jeito. Deus pode até estar com decreto de morte sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Se nós nos convertermos, se nós orar e buscar a face do Senhor, Deus ele muda, Deus ele revoga a situação. Qual é o teu problema nessa noite? Qual é a tua dificuldade? O que você quer que Deus... O que será que Deus quer que você faça, negassúbria? E aí, achai de fácil, negassúbria. O que será que Deus quer que você faça nessa noite? Para que você alcance a bênção e a misericórdia da parte do Senhor. Orei muito a Deus. Deus me deu essa mensagem hoje. Eu tenho certeza que Deus quer falar em corações e vidas nessa noite. Busquei muito a face de Deus, a direção de Deus. Aí o Senhor me revelou essa palavra. E eu comecei a ler e estudar. O que será que Deus está querendo que você faça nessa noite para que você alcance a misericórdia de Deus, a bênção? Deus queria uma transformação na vida daquelas pessoas. Deus queria que elas mudassem de vida. E eles alcançaram a misericórdia de Deus. Aquele povo ia ser destruído. Aquele povo ia ser executado por Deus. Aquela cidade inteira, Deus ia destruir a cidade inteira. E a palavra do Senhor fala que aquela cidade inteira se converteu dos seus maus caminhos, das suas ações. Às vezes, mínima coisa que nós pensamos ou falamos do nosso próximo impede a nossa bênção chegar até nós. Mínima coisa impede nós de ser abençoado. Mínima coisa impede nós de receber a nossa bênção, a nossa vitória. O que é que você quer que Deus... O que será que Deus quer que você faça? Que você volte a pregar como você pregava, que você volte a profetizar, que você volte a jejuar, que você volte a orar. A palavra do Senhor fala ali que aquele povo começou a jejuar e orar. A palavra do Senhor não fala que Jonas mandou aquele povo jejuar e orar e se vestir de saco, não. Eles caíram em si e viram que eles estavam errados e começaram a se humilhar diante de Deus. E quando nós humilhamos diante de Deus, nós alcançamos a misericórdia. A palavra do Senhor fala: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, que o seu tempo ele vos exaltará. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus nos exalta. Mas aquele que se exalta, se soberbece, que não dá crédito, ouvido, não quer dar crédito, ouvido à palavra do Senhor, Deus abate. Então nós podemos ver que aquele povo se humilhou. Então se humilha diante do Senhor agora e começa a clamar a Ele. O que você quer que Deus faça com você na tua vida? Sei qual é a área da tua vida que você quer que Deus entre? Qual é a área que você quer que Deus entre e muda e que transforma? É na área sentimental? É na área financeira? É na área espiritual? É na área no teu casamento? É na vida dos teus filhos? É no teu trabalho? Aonde que é que você quer que Deus entra? Começa a se humilhar. Porque aquele povo, ainda que eles estavam fazendo um mal, Deus teve misericórdia daquele povo porque eles mataram. Então não importa a vida que você levava para trás lá antes. Deus, a palavra de Deus fala que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Aquele povo, eles eram mal, eles matavam, eles executavam as pessoas. Não tinha misericórdia, como eu falei, furava os olhos, arrancava o nariz, as orelhas. Mas eles se converteram. Eles se converteram a Deus. Deus, ele ama o pecador. Ele só não ama o pecado. Então, como eles se converteram dos seus maus caminhos, Deus não destruiu a cidade. Deus não destruiu a cidade, porque eles se arrependeram. Eles se consertaram diante de Deus. E Jonas, a palavra do Senhor fala que Jonas ele estava virado, ele estava bravo. Por quê?
Jonas estava inconformado com o que aquele povo fazia. Ele não queria pregar palavras para eles porque sabia que aquele povo era mau. Ele achava que aquele povo não merecia misericórdia de Deus. Mas Deus é misericordioso. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Se eles não se convertessem, a justiça de Deus iria sobre a vida daquele povo. Mas como eles se converteram, então não importa o que você fez para trás. O importante é da agora para frente. Eu estou falando isso aqui porque Deus está mandando eu falar. O importante é da agora para frente. Não importa o que aconteceu para trás. O importante é da agora para frente. Se você se humilhar e se consertar diante de Deus, se colocar no propósito, com qual Deus quer. Porque Jonas, Deus traçou o caminho para Jonas. Jonas era profeta. Deus traçou o caminho para Jonas. Deus levantou Jonas para profetizar. Só que Jonas não quis. Ele escolheu o meio mais fácil, achando que corria, que fugia do propósito de Deus. Então muitas vezes Deus permitiu a tempestade vir na tua casa, vir no teu lar. Por quê? Porque Deus quer te trazer de volta para o propósito. Para você continuar falando e falando e falando e falando aquilo que é para você falar. Para fazer entregar a mensagem qual você falava, entregava. Você não temia o homem, mas sim você temia Deus. E por certas circunstâncias, talvez você farou no meio do caminho. Talvez porque alguém não queria dar crédito, não importa. O importante é que você esteja falando, entregando a mensagem qual Deus colocou no teu coração. Talvez Deus às vezes tenha colocado pessoas no teu caminho para falar com você. E muitas vezes fica tão difícil a gente tomar uma decisão. Aí o que acontece? Muitas vezes nós acomodamos. Deus tremendo e santo, nós ficamos acomodados. E Deus, quando Ele quer mover a gente do lugar, tirar nós do comodismo, às vezes Ele provoca uma tempestade. Então, para Deus tirar Jonas daquele navio e levar Jonas até Nínive, o que Deus fez? Provocou uma grande tempestade ali no meio daquele mar, aonde ele estava no navio. Deus provocou uma tempestade, aquele vendaval, para quê? Para tirar Jonas daquele lugar. E talvez a tempestade tenha entrado dentro da casa, no teu trabalho, no teu ministério, ou na tua vida, ou financeira, não sei. Sabe? O que está acontecendo? Eu sei que Deus está me dando essa mensagem. Então Deus talvez está provocando esse vendaval, essa tempestade, para te direcionar e colocar você no caminho igual ele te quer, na posição qual Ele quer que você esteja. Jonas foi preciso de Deus tirar ele daquele navio, provocou aquela tempestade, aquele vendaval. Eles tiveram que jogar Jonas dentro daquele mar. Aquele grande peixe engole ele. Ficou 3 dias, 3 noites ali, perecendo. Ali ele se consertou com Deus. A hora que ele fez aquele conserto com Deus, ele se arrependeu. Deus levou ele no lugar aonde Deus queria. Então, Deus está querendo te colocar, se a tempestade veio, o vendaval veio, Deus está querendo te colocar você de volta no caminho qual você estava, que você saiu dele. Jonas saiu do propósito, Jonas saiu do caminho, Jonas saiu da direção. Jonas foi fazer e andar segundo o propósito do seu coração. E quando nós começamos a fazer aquilo que agrada ao nosso coração, a nossa vontade, muitas vezes nós começamos a perecer. A tempestade vem, o vendaval vem, e nós queremos entender o que e o porquê, e começamos a questionar. O que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo? Que vendaval é esse que eu não estou entendendo? Aí você começa a questionar Deus, o que está acontecendo? Você olha para um lado, você está cercado, você olha para o outro, você está cercado. Mas Deus está mandando falar para você, conserta com Deus neste momento, se conserta. Eu não sou melhor do que ninguém, mas ao menos estou transmitindo a palavra que Deus está mandando falar. Se conserta, coloca na posição qual Deus te quer. Jonas teve que se consertar porque ele saiu do propósito. E você saiu do propósito. Deus está querendo um conserto. Deus quer usar de você para fazer um milagre. Deus quer fazer o sobrenatural
Deus quer curar vidas através das palavras que saem da tua boca, através do ministério qual Ele te deu. Sabe o que você fez? Você enterrou ele. Você jogou para um lado, deixou ele de lado, fez igual Jonas. Jonas, já imaginou a cabeça de Jonas naquela hora? Jonas, Deus fala, Jonas. Deus chama ele, Jonas, vai até a grande cidade de Nínive. Vai e prega contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Jonas pensou, vou nada. Ele saiu correndo na mesma hora. Já imaginou? Aonde que a cabeça de Jonas estava para fazer isso com Deus? Se ele conhecia o poder de Deus, e o que Deus podia fazer com ele? Mas o que aconteceu? Ele tinha perdido o que? A visão. A pessoa, quando sai do propósito de Deus, a primeira coisa que ele perde é o que? A visão. Ele perdeu a visão de Deus. Perdeu o temor e a visão. Ele corre. Ele podia pensar, não vou não, porque Deus vai me castigar. Deus está me vendo. De Deus eu não escondo. Onde que eu for, Deus vai me ver e Deus vai me resgatar de volta. Não vai adiantar correr. Mas Jonas não pensou assim. E por quê? Porque tinha perdido a visão de Deus. Ele perdeu o foco. Perdeu o foco, perdeu a direção. E a pessoa, quando perde a direção, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela não consegue achar o caminho. Mas quando ela volta no propósito, no qual Deus quer, e faz aquilo qual Deus colocou no seu coração, que é o chamado Deus dele, as coisas começam a encaminhar, tudo começa a dar certo. Aí Jonas pega, vai, foge, compra uma passagem. Deus permitiu ele comprar passagem. Deus permitiu ele correr. Deus permitiu ele comprar passagem. Deus permitiu ele entrar dentro do navio. Deus permitiu ele entrar lá na polpa, lá no fundo do navio, deitar lá, ficar no profundo sono. Deus permitiu. Deus já podia ter embagado ele lá no começo. A hora que ele pensasse assim, eu vou fugir, não vou nada. Não, Deus permitiu. Então quer dizer que Deus ele dá corda para nós. Deus permite nós ir até um certo ponto. Só que quando ele fala basta, basta. O basta de Jonas chegou ali. Falou, basta. Você foi até aqui. Da agora para frente você não vai mais. Agora você vai viver em obediência à minha vontade e à minha palavra. Agora basta. Agora você vai me obedecer. Agora você vai me honrar. Agora você vai ouvir a palavra que sai da minha boca e vai me obedecer. E assim foi o que Jonas fez. Muitas vezes a tempestade vem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E nós não entendemos e queremos questionar, procurar uma forma e saber o que está acontecendo. Às vezes você ora, você faz isso, você faz aquilo, você clama a Deus, mas não está dando certo. Por quê? Porque senão não voltou para o propósito. Deus quer trazer você para o propósito. Deus quer que você comece a fazer o que você fazia antes. A paz vai entrar no teu coração. Talvez você não tenha paz mais. A pior coisa que o ser humano pode acontecer na vida do ser humano é ele perder a paz. É a pessoa deitar na cama e não dormir. Graças a Deus, desde quando eu aceitei Jesus, Jesus colocou uma paz no meu coração que posso passar por luta, problema, que todo mundo tem problema, todo mundo tem luta. A palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo porque eu venci o mundo e nós também vamos vencer. Mas uma coisa que Deus me deu, desde quando eu levantei minha mão para aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da minha alma, foi a paz. Ele me deu uma paz. Posso estar passando a tempestade que for, a luta que for, o problema que for. A paz está aqui. Eu tenho paz de espírito. Nada abala a minha fé. Nada me faz eu perder o foco. E talvez você perdeu a tua fé. Talvez você perdeu a alegria, o ânimo, a força, a paz. Talvez você perdeu a alegria de viver, a vontade até de viver. Talvez você vive por viver. Mas Deus quer trazer de volta tudo aquilo que você perdeu no meio do caminho. Deus quer trazer para você de volta tudo que você perdeu no meio dessa trajetória. Deus quer trazer tudo de volta. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Tem um louvor que fala assim: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor.
Então Deus quer que você volte ao primeiro amor. Quando você ouviu a palavra de Deus pela primeira vez, quando você ouviu a palavra de Deus pela primeira vez, que se você abriu o teu coração, ela entrou. Houve uma mudança, porque quando nós abre o nosso coração e deixa Deus entrar, algo acontece ali, uma mudança, há uma transformação de vida, há uma libertação. A paz, ela entra. Por que a paz entra? Porque se você abrir o teu coração para Deus, ele entra. O Jesus fala, eis que eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Porque ele dá a paz para nós, a paz que excede todo entendimento, a paz. A melhor coisa que nós temos nesse mundo é a paz. Não tem dinheiro que compra a paz. Não tem nenhum bem material que compra a paz. Nós podemos ver que tem muita gente que é rico, tem tudo, que pensa ter, ele tem o dinheiro, vai lá e compra. Mas não tem uma coisa que o essencial é a paz. E o que traz a paz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa? É a presença de Deus. A ausência de Deus deixa aquele vazio no nosso coração, deixa aquela tristeza, aquela angústia. Parece que tudo está ruim. Talvez a gente vive, às vezes você vive de aparência. Talvez você sorri por fora, mas por dentro está machucado, está ferido, está cheio de mágoa. E você não consegue liberar o perdão. E se você não perdoar, não tem como Jesus habitar aí. Talvez você tenha que tirar a mágoa, o ressentimento. E quando você perdoa, você libera o perdão, a paz entra. E por isso que você não está conseguindo ter paz. Por isso que a tua fé foi por água abaixo. Talvez você... Eu já preguei isso aqui várias vezes. Quando eu me converti, eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar. De perdoar. Pelo qual motivo foi até que eu cheguei até Jesus, eu sofri muito. Até ali. Então, eu não conseguia liberar perdão. Eu prego a verdade, eu falo a verdade. Eu não escondo, não oculto nada. Eu não conseguia perdoar. Sabe? Eu não conseguia perdoar. Eu tinha uma dificuldade muito grande. E eu pensei a pedir para Deus, Deus me dá graça para me amar e perdoar. Aí o Espírito Santo um dia falou no meu coração. Perdão aqui, gente. Eu tenho uma ligação aqui, eu peguei e tirei aqui. Não Depois eu retorno a ligação. Aí que eu tava falando, eu não conseguia perdoar. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, me dá graça para me perdoar e amar o meu inimigo que me machucou e que me feriu. Porque uma pessoa me machucou tanto, me feriu tanto que eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia amar essa pessoa. A palavra de Deus fala que nós temos que amar o nosso inimigo. Se nós não amarmos o nosso inimigo, nós não vamos herdar o reino do céu. E o pecado que você não perdoar, se você não perdoar o pecado do teu irmão, da tua irmã que te machucou, que te feriu, ou a pessoa que te feriu, Deus não vai perdoar o teu pecado. Deus não vai perdoar nosso pecado. Eu não vou coisar muito, estender muito não. Aqui tem uma pessoa me ligando e eu acho que é com urgência. Eu vou ter que atender. Como eu estava falando aqui. Então eu comecei a pedir graça para Deus e comecei a pedir para que Deus me desse graça para me perdoar. E eu comecei, o que foi que eu fiz? Eu comecei a pedir, Senhor, abençoe essa pessoa que me machucou. Eu comecei a orar para que Deus abençoasse essa pessoa. E conforme eu fui pedindo para que Deus abençoasse essa pessoa, Deus começou a me dar graça para mim. E eu comecei a liberar o perdão. E conforme foi saindo aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor que tinha dentro de mim, que eu carregava dentro de mim, foi saindo. Eu fui orando. A primeira oração que eu fiz, deu o que fazer para sair. Não parecia que não queria sair. Eu falei, Senhor, abençoa essa pessoa. Abençoa ela. Abençoa ela. Tudo que ela fez para mim, abençoa ela. Eu fui pedindo para Deus abençoar. E conforme eu fui pedindo para Deus abençoar, a mágoa foi saindo, o rancor foi saindo, sabe? O ressentimento foi saindo. Então, talvez Deus quer que você faça isso. Porque quando nós não perdoamos, não liberamos o perdão, a nossa bênção fica retida. A falta de liberar perdão
Impede nós de ser abençoado. Então a tua bênção talvez está sendo retida por causa disso, porque você não quer perdoar, você não consegue perdoar. Então começa a pedir para Deus a graça para você perdoar. Amém? Então eu vou encerrar essa live aqui agora. Tem uma pessoa me ligando aqui e eu creio que é urgente. Tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Vou estar orando e agradecendo a Deus, pedindo para que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Tá bom? Eu creio que Deus deve ter falado profundamente no coração de vocês. Então pede a Deus a graça para que você perdoe. Libera o perdão capaz de chegar na tua casa, no teu lar, na tua família e a bênção. Porque tem coisa que está sendo retida por falta de liberar perdão. E a palavra de Deus fala. Se você não perdoar o pecado do teu irmão, da tua irmã, Deus também não vai perdoar o seu. E como que nós vamos entrar no céu? Sem que Deus perdoe nossos pecados. Sem que Jesus perdoe nossos pecados. Porque Ele morreu na cruz para perdoar nossos pecados, para nos dar o direito à salvação. Amém? Ele derramou sua última gota de sangue por isso. Senhor Deus e Pai, eu te dou graça por mais uma noite estar aqui, Senhor, te adorando e bendizendo o teu nome santo e trazendo essa palavra. Que você venha abençoar cada vida que se encontra agora desse lado. Venha dar graça, Pai. Venha dar paz. Venha acrescentar a fé dessas pessoas. Venha, Senhor, dar direção, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Acrescenta a fé e a paz. Dá, Senhor, aquilo que ela está buscando da tua parte. Ah, Senhor, dá a vitória, Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus Cristo. Que as portas que estão trancadas, Senhor, que venham a ser abertas. Que a alegria do Senhor venha ser a força dessa pessoa. Que a tua palavra diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que a alegria do Senhor venha a ser a força da tua família, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém? Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Se Deus quiser, sexta-feira nós estamos aqui novamente. Deus possa abençoar a Clarete Borges, Selma Aparecida Gomes. Deus te abençoe aí, maninha. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Vou ter que encerrar aqui, que tem uma pessoa me ligando aqui e creio que é com urgência. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Boa noite. Tchau.